Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial com o professor Kleber Reis e hoje eu vou explicar como criar uma planilha de entrada e saída de caixa. É muito simples fazer essa planilha, muitas empresas, pequenos negócios, eles precisam controlar a entrada e saída de dinheiro do caixa e eu vou ensinar a fazer isso aqui no Excel de forma bem simples, tá? É uma planilha simples. Então aqui na célula A1, já tenho aqui o Excel aberto, eu vou escrever aqui, ó, planilha, entrada, saída de caixa. Opa, entrada, saída de caixa. Tá? Esse vai ser o título da planilha. Aqui eu vou colocar a data. Aqui eu vou colocar um histórico. Na próxima coluna vou escrever aqui documento ou nota fiscal, documento. Vou colocar documento. Se tiver um número de nota fiscal, pode colocar aqui. Então, documento. Aqui eu vou colocar o valor de entrada. E aqui o valor de saída, e aqui eu vou colocar o saldo restante, tá bom? Então, olha só, deixa eu mexer nessas colunas aqui. Para aumentar ou diminuir a coluna individualmente, basta clicar nesse risquinho aqui entre as colunas, e aí você arrasta, se quiser aumentar para a direita, se quiser diminuir para a esquerda, tá bom? Então, vou deixar aqui um tamanho legal. Então, olha só, histórico, aqui documento, entrada e saída, eu acho que já está bom. O tamanho da célula aqui. Se você quiser desativar essas linhas, essas grades que aparecem aqui na planilha, você pode entrar aqui, ó, no menu exibir, e aí você desmarca a opção linhas de grade, tá bom? E aí depois você pode aqui selecionar toda a planilha, vem aqui no menu página inicial e você pode acrescentar bordas a essas células, que nós vamos fazer isso daqui a pouco, tá? Deixa primeiro eu criar as fórmulas aqui. Então, olha só, a data, eu vou colocar a data de hoje que eu estou gravando este tutorial. Então, hoje é dia 14/3/2019. Então, essa vai ser a data, tá? Como aqui quase não coube a data, automaticamente a planilha já aumentou ali a largura da célula. Se não, basta clicar no risquinho aqui e aumentar. Aqui eu vou colocar um histórico de saldo anterior. Então, você vai contar quanto você tem aí no seu caixa e vem aqui em saldo e coloca o valor que você tem. Eu vou colocar aqui R$ 98,00, tá? E nós vamos formatar isso aqui agora. Então, olha só, eu vou tirar inclusive essa linha aqui, selecionei toda a linha, clicando ali no número 2 com o botão esquerdo e vou clicar aqui em excluir, tá bom? Então, olha só, vou selecionar tudo isso aqui, inclusive essa uma coluna a mais, deixa eu ir até a linha 50 aqui mais ou menos, tá? E você faz do tamanho que você precisar aí. E agora aqui em bordas, tá? Dentro do painel fonte, eu vou clicar esse aqui, ó, todas as bordas, para que ele faça as bordas aqui. Essas células de entrada e saída e saldo, eu preciso que elas sejam valores de moeda. Tá bom? Então, neste caso, eu vou selecionar todas essas aqui. Então, basta clicar na primeira célula, arrasta o cursor, tá? Mantém clicado aqui, arrasta o cursor, seleciona tudo, e aqui eu vou marcar a opção moeda. Observa que o 98 aqui já aparece como reais, que é a moeda do Brasil, tá? O que mais eu vou colocar aqui, ó? Aqui eu vou colocar uma fórmula, mas primeiro eu vou fazer a fórmula do saldo. Então, o saldo anterior, você vem aqui na coluna de saldo e coloca qual é o saldo anterior. Na linha de baixo, a fórmula vai ser o seguinte: igual, tá? O sinal de igual, o valor que está na célula de cima, mais a entrada daquele dia, daquele lançamento no caso, menos a saída daquele mesmo lançamento. Então aqui ficou igual F3, que é essa aqui, mais D4, que é a entrada, menos E4, que é a saída. Ou seja, você pega o saldo anterior e soma com a entrada e diminui a saída. Tá? Então, se entrar dinheiro no seu caixa, o saldo anterior vai somar aquele dinheiro vai ser somado ao saldo anterior. Se sair dinheiro, ele vai ser diminuído. Tá? É isso que vai acontecer. Que você pode dar Enter. Olha só, aqui continua R$ 98,00. Eu vou fazer aqui embaixo novamente para você entender, mas depois eu vou copiar essas células. Então, na linha de baixo seria igual, célula de cima com o saldo, tá? Que seria o saldo anterior,
mais a entrada daquele lançamento, ou daquele dia, se você estiver trabalhando por dia, menos a saída daquele mesmo lançamento, e dá Enter aqui para aceitar. Se eu quiser copiar a fórmula, não precisei travar nenhuma fórmula, porque realmente quando eu copiar a fórmula para baixo, as células também elas vão descendo. Então vou clicar aqui, ó, nesse quadradinho, aqui na célula, ela já está selecionada, e vou arrastar até o final da planilha. Então olha só, tudo R$ 98,00, que é o último saldo que eu tenho. Então olha só o que vai acontecer. O saldo anterior é R$ 98,00. Eu não tenho nenhuma fórmula, que realmente eu entrei com o valor, tá? Vamos supor que aqui no dia 14/3, vou colocar todos esses lançamentos no dia 14/3. Então, no dia 14/3 eu paguei energia elétrica. Então olha só, energia elétrica. E esse valor de energia elétrica, que eu vou colocar o número do documento, tá? E você olha o número do documento, se for necessário. E ao pagar a energia elétrica é uma saída, porque a entrada são os recebimentos que eu tenho. Como eu estou pagando, é saída. Vamos supor que a energia elétrica custou R$ 43,00. Então eu venho aqui, R$ 43,00. Como eu já tinha configurado para moeda essa célula, ele já vai aparecer com os reais ali, né? E também o valor com 2 casas decimais. Então, olha só, R$ 98,00 menos 43, sobrou no meu caixa 55, e daqui para baixo sempre 55, porque todas as outras casas aqui é como se fosse 0, tá bom? O número do documento aqui, ó, observa que ele apareceu só o número 1. Tá, eu vou colocar um outro número qualquer, em outra planilha eu vou te explicar como colocar, por exemplo, um texto que tem zeros, né, à esquerda, e eles apareçam aqui. Posso até falar disso agora. Então olha só, aqui vai ser igual texto, por exemplo, igual texto, abre o parênteses aqui, né, coloca o valor que vai ser 1, ponto e vírgula, aspas duplas, 00, 000, na verdade são 3, né, que é 001, número do documento que eu coloquei, fecha aspas e fecha o parênteses. Olha só o valor aqui, o valor não, né, o número do documento agora ficou com 001, tá? E se você quiser alinhar no meio, à direita ou à esquerda, basta selecionar aqui a opção que você quer. Então olha só, coloquei aqui à direita e ele ficou aqui à direita, tá bom? Vamos lá, ainda no dia 14/3, então olha só, 14/3/2019, eu fiz um recebimento. Então, recebimento de cliente. Então vou colocar aqui, ó, recebimento de cliente. Aí se você quiser colocar o nome do cliente, quiser colocar o número do documento, fique à vontade, tá? Agora é entrada. E eu recebi R$ 150,00 de determinado cliente. Olha só, o meu saldo foi para R$ 205,00. Ainda no dia 14/3 de 2019, deixa eu colocar aqui, eu ainda paguei um lanche para os funcionários. Então posso colocar aqui, ó, compra de lanche, se tiver número de documento coloca, e o valor do lanche aqui foi R$ 18,60, tá? Olha só, então sobrou no meu caixa R$ 186,40. Vamos supor que agora eu fiz o pagamento de uma compra. Então vamos lá, 14/3/2019. Aqui vai ser compras. Não vou especificar aqui que compras são, mas são compras. E o valor dessa compra foi R$ 190,00. Olha só, eu tenho R$ 186,40 no caixa e gastei R$ 190,00. Então o que aconteceu? Eu tive que tirar do meu bolso e não da empresa R$ 3,60. O meu caixa vai ficar negativo, mas depois, né, eu posso receber isso da empresa quando ela tiver o dinheiro. Então aqui o valor negativo ficou R$ 3,60. Eu acredito que até agora você tenha entendido o que aconteceu aqui com as fórmulas que nós fizemos. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Bom, tive que fazer um corte aqui no vídeo, mas vamos lá. Então aqui eu tenho valores negativos, tá? Porque eu fiz uma compra de R$ 190,00 e eu quero fazer o seguinte. Todos os valores menores que 0, ou seja, valores negativos, eu quero que apareça na cor vermelha aqui na minha planilha. Tá? Os valores positivos, ou seja, de 0 ou acima,
O 0 seria um número neutro, mas acima de 0 ou acima de 0 vai aparecer na cor que está aqui mesmo, tá? Aqui na cor padrão do Excel. Então, como eu vou fazer essa formatação aqui? Vou selecionar todas as células aqui, onde estão os valores, onde estão os resultados. Aqui, selecionei até a última. E agora você vai clicar aqui em formatação condicional. Tá? Clica nessa setinha aqui e vem aqui em nova regra. Aqui em nova regra, você vai clicar em formatar apenas células que contenham. Seleciona essa opção, valor da célula. Aqui você vai escolher é menor do que e coloca 0. Ou seja, o 0 não entra aqui. É só valores menores que 0. Então a formatação aqui vai ser, ó, clica em formatar e aí você escolhe a cor que você quer. Você poderia ainda escolher uma fonte diferente, um estilo de fonte. Aqui no caso está permitindo apenas o estilo de fonte. Tá? Se é taxado, sobrescrito, subscrito aqui, você pode fazer outras configurações aqui. Mas por enquanto eu quero somente a cor. Vou dar um OK aqui e dar outro OK. Então olha só, valores negativos, 0 ou menor, 0 não, desculpa, menor que 0 na cor vermelha. Valores de 0 ou acima é cor preta aqui. Tá? Então vamos supor que essa compra que eu fiz aqui por último custasse R$160. E eu tinha de saldo antes aqui 186, então vai sobrar ainda R$26. Então vou alterar esse valor de 190 para 160. Olha só, o valor ficou positivo e ficou na cor padrão aqui do Excel, tá bom? Se fosse valor negativo, então deixa eu colocar aqui, ó, 195, vai ficar negativo. Aí fica na cor vermelha. Uma outra coisa que eu posso fazer também é usar a opção Se, tá? Que é a função Se. E eu quero que nessa coluna aqui apareça, nessa última coluna, na coluna G, apareça o seguinte: se o valor for de 0 ou mais, valor positivo, eu quero que apareça a palavra positivo. Se o valor for menor que 0, vai aparecer a palavra negativo, tá bom? Então vamos lá. Então aqui vai ser, ó, igual se, deixa eu colocar tudo maiúsculo, tá? Que é a função se, abre parênteses. Então se esse valor aqui, como o valor está numa célula e ele pode mudar dependendo do valor que eu digito aqui, eu vou ter que escolher a célula, tá? Porque aí a fórmula muda automática. Então, se esse valor dessa célula for menor, tá? Menor que 0, ponto e vírgula, aí aqui eu coloco negativo. Deixa eu colocar entre aspas, porque é um texto. Então, negativo. Fecha aspas, ponto e vírgula. Se não, o que vem depois do ponto e vírgula agora é o se não, né? Se for contrário, então abre aspas, positivo. Positivo, fecha aspas, fecha parênteses, enter. Então, olha só, R$98 é positivo. Eu vou arrastar essa fórmula até lá embaixo, clicando no quadradinho aqui. Vamos ver. Então, olha só. Aqui, ó, positivo, 55 é positivo, 205 é positivo, 186,40 é positivo. 8,60 está na cor vermelha, é negativo, e daqui para baixo vai tudo negativo, porque ele está repetindo o último valor. À medida que eu insiro novos valores aqui, ele altera a coluna do saldo, tá? Eu posso aumentar aqui essa coluna se eu quiser. Então, olha só, posso aumentar aí. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho 8,60 e eu vou colocar um ganho aqui de 8,60 para zerar esse valor. Então, aqui 2019, aqui vai ser recebimento. Vou colocar recebimento mesmo. Recebimento diversos. Então, esse valor aqui vai ficar 8,60 de recebimentos diversos. Então, olha só, o 0, a gente, na fórmula que eu fiz do se, tá? Então, 0 ou mais era positivo. Então, olha só, continua aqui com positivo. O único que ficou na cor vermelha agora é esse aqui, e também ficou escrito negativo aqui. Se você quiser também alterar aqui essas palavras, a cor da palavra, se é positivo é a cor padrão, se é negativo é a cor vermelha.
você também pode usar a formatação condicional. Então, olha só, eu vou colocar aqui, selecionar tudo, formatação condicional. Então, olha só, a nova regra, aqui vai ser formatar apenas células que contenham. Então, se o valor da célula é igual a negativo, a cor vai ser vermelha. Então, selecione aqui, vermelho, ok, ok, vamos ver, olha só, vermelho. Se aqui fosse um valor positivo, por exemplo, vou diminuir esse valor aqui e colocar R$170. Então, olha só, R$16,40, valor positivo agora. Tá bom? Então, essa foi a planilha de Excel. Lembrando que lá no meu site, no excelmasterclass.com.br, tem material gratuito lá para você, para aprender a criar planilhas aí. Entra lá agora, veja os materiais que nós temos lá disponíveis para você. E eu te aguardo num próximo tutorial de Excel. Um abraço e até lá.